aqui, porque a gente faz logo nesse... Voltou? Vai, Ana, voltou. Se cair, eu te ligo. Bora-se embora. Oi, Renata, bom dia mais uma vez para você. Sim, certo? Responder a sua pergunta, sim. Mas a gente vai entender melhor esse assunto agora com o advogado e presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Caruaru, Stanley Rupert. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Existe realmente esse direito para a pessoa que tem TDAH, um déficit de deficiência, né, de concentração? Isso está registrado? Precisa comprovar que tem TDAH? Como funciona? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Olha, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E para que a gente comprove que uma criança ou um adolescente tem um transtorno, é preciso um laudo médico. Esse é o primeiro passo, que o médico diagnostique a criança. Tendo o diagnóstico em mãos, os pais devem apresentar à escola. Lá no laudo, geralmente o médico coloca se a criança necessita ou não de algo a mais, algo especial para o seu acompanhamento. Se no laudo médico tiver prescrito que a criança precisa de um apoio especializado na escola, de um acompanhante de sala de aula, a escola deve fornecer. Se lá na própria escola for verificado que aquela criança precisa de um tempo maior para a realização da prova, ou que a prova dela venha não só com texto, mas com imagens coloridas para chamar mais atenção, para fixar ali, é direito da criança sim. Isso deve ser feito o PEI, que é o Programa Escolar Individual, para que tanto a escola quanto os pais possam acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É importante ver que muitas vezes no laudo o médico já prescreve algumas necessidades que devem ser atendidas para essa criança ou para esse adolescente. Tem alguma lei, doutor, que assegure essa possibilidade? Sim, existe uma lei federal de 2021 que assegura o direito das crianças e adolescentes com TDAH ao tratamento diferenciado na rede educacional. Isso tanto serve para crianças, mas para adultos também? Porque existem provas de concurso, não é? Provas de universidades, por exemplo. Mas é preciso seguir a mesma regra, comprovar? Pois é, veja, a gente fala muito em criança e adolescente, né? Só que essas crianças e adolescentes vão crescer, vão chegar à fase adulta. Então, da mesma maneira que se aplica o direito à criança e ao adolescente, ao adulto também. Mas quando ele vai se inscrever numa prova de um concurso, ele já deve apresentar o laudo lá no ato da inscrição e requerer esse atendimento, essa opção diferenciada de realização de prova. Esse tempo de realização de prova deveria chegar ou deve chegar quanto mais? Né? Porque geralmente uma prova deve durar o quê? 3 horas, um de concurso 4 horas. Seria quanto tempo a mais? Responder assim especificamente é bem complicado, porque vai depender de cada caso. Cada criança, cada pessoa ela é única, então o seu transtorno de desenvolvimento ele vai ser específico para cada criança. Vai ter que ver o que o médico prescreve, quanto percentual a mais, e também de acordo com aquela banca, o que é que ela disponibiliza a mais de percentual. Se essa escola não aceitar esse procedimento, não seguir direitinho as regras, atender dessa forma essa criança ou adolescente, tem alguma punição para essa instituição? As escolas não podem se negar a fornecer esse serviço. Ela pode receber uma sanção administrativa pela GERE e também não pode nem o gestor se negar a matrícula ou rematrícula. Ela pode responder por um crime de capacitismo com relação a isso. A gente tem avançado nesse quesito de trabalhar mais os direitos, da criança com TDAH, com déficit de concentração, a criança autista também. A gente tem avançado? Muito pouco. Veja, eu não posso dizer que não avançou, porque tem sim um avanço, mas não é significativo, é muito pouco. A gente precisa de mais divulgação, conscientização. Os direitos existem, as leis existem, mas, na verdade, muitas pessoas estão até perdidas, escolas, professores, como aplicar isso. Porque assim, a lei existe, mas não chega a quem realmente precisa dela, tanto o paciente, o aluno, quanto o educando. A gente precisa de uma maior conscientização. E um papel como esse de vocês, assim, de uma rádio, de estar levando informação para o público, é de extrema importância, porque muita gente desconhece seus direitos e as pessoas que deveriam aplicar também desconhecem. Então, quem se prejudica sempre é a sociedade, somos nós. Só para a gente reforçar, doutor Stanley, o que caracteriza o TDAH, para ficar ali tudo certinho, porque tem pessoas que se utilizam da má fé de burlar um atestado, por exemplo, uma comprovação. Para que isso não aconteça, existe sim como provar que tem o TDAH, Uma excelente pergunta essa sua. Veja, o TDAH, ela não é manha, não é pantinha.
ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre vem os dois juntos. A pessoa pode ter somente o déficit de atenção e pode também ter somente o déficit de hiperatividade. Não é uma matemática, não é igual para todo mundo. O médico que é hábil para diagnosticar isso pode ser o psiquiatra ou o neurologista. São as pessoas mais capacitadas tecnicamente para poder diagnosticar uma pessoa com isso. O exame ele é clínico, ele não é feito nenhum exame laboratorial e as pessoas que se utilizam, que se burlam disso, estão faltando total respeito com as pessoas que têm o transtorno. Porque uma pessoa com transtorno TDAH, ela tem sim prejuízo na sua vida, no seu dia a dia, que lhe prejudicam bastante. Então a gente precisa ter a consciência, como aquele cordão do girassol é para identificar doenças graves ou deficiências invisíveis. E não é para estar usando, não é o parente, não é um amigo estar usando em apoio à campanha. É a pessoa com a deficiência, a pessoa com transtorno. Então precisamos conscientizar a população de que não use em vão. Porque a gente, quando está usando em vão, a gente tira o direito daquela pessoa que sofre duras penas para poder conviver em sociedade. Perfeito. Muito obrigada, Dr. Stanley Rupert, advogado, também presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Caruaru. A gente trazendo essa pauta, Renata, eu achei super interessante. Eu não sabia que tinha uma lei, né, que garantia esse direito da pessoa com TDAH ou déficit, né, de concentração em ter mais tempo na realização de uma prova. Mas que bom que a gente tem essa função de trazer essa informação para as pessoas. Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas informações. Pois é, informação é tudo.